O movimento de esquerda nas redes sociais está se posicionando e dizendo que o silêncio do presidente Jair Bolsonaro é uma ação orquestrada para a projeção de um golpe no Estado. Eu quero que você assista esse vídeo e que você também tire as suas conclusões. O que você acha disso tudo? Por que o presidente Jair Bolsonaro está em silêncio? Coloque aqui embaixo a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Pessoal, continue orando pelo nosso Brasil, para que não seja tomado pelo caos total. Assista agora esse vídeo na íntegra e que Deus te abençoe. Vamos recordar a história, bem rapidamente. Antes do golpe contra o Salvador Allende, no dia 11 de setembro de 1973, o que levou à desestabilização final do governo Allende foi a maior greve de caminhoneiros da história do Chile, que paralisou a economia chilena. Posteriormente, 50 anos depois, algumas décadas depois, os documentos secretos do governo americano foram liberados. Vocês sabem quem pagou a greve dos caminhoneiros? A CIA. Os caminhoneiros no Chile, para ficarem parados, já era o dobro do que ganhariam trabalhando. Uma pergunta importante para os jornalistas como Leonardo e Marilis: esses caminhões terão carga? Estarão vazios? Quem paga esses supostos caminhoneiros que estão parados e querem ficar parados 72 horas? Professor, eu estou acompanhando também, o senhor falou das redes sociais, eu estou acompanhando grupos de WhatsApp que são bolsonaristas e são extremistas, né? E mesmo dentro desses grupos aconteceu uma coisa desde que começou esse golpismo nas estradas. Uma parte dos bolsonaristas, ele está se colocando contra, uma parte significativa daqueles que votaram no presidente se colocam contra esses bloqueios e dizem, pera lá, isso aí é exagero. Isso é um absurdo, né? E aí você tem um lado mais extremado do presidente, inclusive saindo de grupos bolsonaristas para irem para grupos mais radicais ainda. E aí esse que é o ponto. Acho que queria que o senhor falasse um pouco isso. Até porque as pessoas falam, quem é bolsonarista está na estrada agora para defender o presidente. Quem votou no Bolsonaro está na estrada. E não é verdade, né? Não são os eleitores de Bolsonaro que estão todos indo para lá. É aquela parcela mais radicalizada, é isso? Deixa eu emendar só uma pergunta. É bem importante o que você falou agora, Leonardo. Professor, deixa eu só emendar já nisso que o Léo perguntou. O senhor tem como quantificar qual é o tamanho desse extremismo? Porque é justamente isso, eu tenho também acompanhado, fica parecendo que é todo esse bolsonarismo, que são todos esses eleitores que apoiam o presidente, mas a gente vê muita gente que não apoia isso que está acontecendo no Brasil agora. O senhor tem como falar qual é exatamente o tamanho desse extremismo, qual é a quantidade de gente que apoia isso que está acontecendo no Brasil e apoiaria um eventual golpe? Que interessante. Então, vamos lá. A minha estimativa, mas não há como comprová-lo cientificamente, mas a minha estimativa desde 2018 é que em 2018, dos 57 milhões de votos do Bolsonaro, que bolsonaristas, como núcleo duro, não passariam de 15%, talvez 20%. Isso quer dizer que, provavelmente, 80% em 2018 dos eleitores de Bolsonaro não eram bolsonaristas na nossa acepção. Extrema-direita, radicalização, golpe, apoio à tortura, etc. Isso parecia se confirmar no momento em que aquelas pesquisas indicavam uma queda substancial de apoio do Bolsonaro. Mas havia sempre um núcleo duro de 20%, você recorda? Havia sempre um núcleo duro de 20% que mantinha um apoio em qualquer circunstância. Essa é a minha expectativa, Marilis, que isso não passa de 20%. E isso ata com a pergunta do Leonardo, que é igualmente bem importante, Leonardo. O objetivo da extrema-direita no mundo inteiro é tornar onda artificial realidade política. Toda vez que isso ocorre, a extrema-direita vence. Então, por exemplo, faltando 10 dias para o segundo turno, começou uma onda que eu até previ numa conversa com o pessoal do My News. Eu disse, olha, os bolsonaristas vão começar agora uma estratégia que vai se intensificar na segunda-feira, que era o último dia da semana, o primeiro dia da última semana. Eles dirão que há uma virada, que a virada está acontecendo, que a virada ocorreu, que virou. Isso aconteceu no Brexit, aconteceu no Trump. As pesquisas do Brexit e do Trump, antes da última semana, davam vitória a Hillary e davam vitória à permanência na União Europeia.
começa essa onda artificial. O segredo da extrema-direita é que a extrema-direita despolitiza polis, trazendo para a política o engajamento das redes sociais. Do que se trata é de produzir contágio. Esse contágio, ele sempre transmite a impressão de que o movimento é muito maior do que de fato ele é. Esse movimento, ele é um movimento radicalizado de pessoas que estão sendo financiadas, não é um movimento espontâneo, me expresso mal. O núcleo do movimento, a parte diretora do movimento, é obviamente de pessoas que estão sendo financiadas. Há caminhões que eu aposto com vocês que há caminhões vazios, que estão sendo usados apenas para obstruir as rodovias. Aparece aqui e ali um apoio orgânico, mas ele é insignificante diante do que de fato importa. O que de fato importa? O Arthur Lira, aliado do presidente, reconheceu a vitória. Atrás dele, o Ricardo Barros, o adesivo do Bolsonaro, mas apoiando o reconhecimento. Rodrigo Pacheco reconheceu a vitória. Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a vitória. O ministro Alexandre de Moraes, que tem se revelado um gigante nessas circunstâncias, reconheceu a vitória. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, reconheceu a vitória do presidente Lula. As condições objetivas para golpe não estão dadas. Do que se trata? É uma estratégia, curiosamente, de guerrilha, de manter um assédio permanente, porque o que faz a extrema-direita no mundo inteiro, e no Brasil, então, chega a ser espantoso, é manter o nosso cotidiano sob assédio permanente. Veja, a Frente Ampla venceu. Nós deveríamos estar aqui sorrindo, celebrando a possibilidade de reconstruir o país. Não podemos. Por quê? Porque o bolsonarismo mantém o nosso cotidiano sob assédio. E o bolsonarismo e a extrema-direita mantêm as instituições democráticas o tempo todo sob um assédio impossível. Nós vamos ter que reagir reconhecendo, esse movimento é muito menor do que eles querem que nós acreditemos. 2, terminado o movimento, todos precisam ser responsabilizados criminalmente, especialmente os agentes públicos. Professor, é muito interessante o que o senhor fala, né? Porque o medo das pessoas é intenso. Eu, desde ontem, estou recebendo muitas mensagens de pessoas apavoradas com o que está acontecendo. E as pessoas realmente, essa disseminação do medo, do pavor, que é o objetivo principal. Como não cair nessa situação? Se conectando às informações, que é exatamente o que o senhor fala. Então, eu gostaria que o senhor falasse aqui com bastante clareza sobre a fragilidade dessa tentativa de golpe. Quer dizer, é impossível realmente um golpe no país? Por exemplo, hoje o Josias de Souza, nosso colunista, dizia que o golpismo de Bolsonaro está cercado. A gente tem, Jamil Chad trouxe a informação, 88 países que já reconheceram as eleições. A gente tem o reconhecimento de todos os poderes, menos o executivo, das eleições. A gente tem a votação de Lula de mais de 50%. É impossível um golpe no país mesmo, professor? Não é impossível que se tente um gesto translocado de força, como a Polícia Rodoviária Federal tentou ao impedir que muitos eleitores chegassem ao seu domicílio de votação. Isso é um gesto translocado desesperado. O gesto é possível. A possibilidade de um golpe militar de Bolsonaro, a possibilidade de assegurar o poder por uma semana é exíguo. Por essas razões que você mencionou, Fabiola, eu acompanho sempre o Josias de Souza e o Jamil Chad, eles têm total razão. As instituições brasileiras se afastaram da possibilidade do golpe, todas. A comunidade internacional teve um gesto muito importante, que era previsível, mas foi muito importante que se tenha concretizado, que foi o reconhecimento imediato do ex-presidente Lula. Agora, presidente. A viagem que ele fará tem grande importância. Tem importância para legitimar esse reconhecimento, mas não sejamos ingênuos. Tem importância do ponto de vista da segurança da integridade física do presidente. Veja, uma comparação possível com o bolsonarismo da história brasileira é o florianismo. É o fanatismo criado por Floriano Peixoto no início da República. Vocês sabem quando que o florianismo se tornou mais radical? Com a morte do Floriano Peixoto. Com a derrota do Jair Messias Bolsonaro, esse núcleo de 15%, 20% radicalizado podem chegar à beira do abismo, do ponto de vista de ação concreta. Não há possibilidade de um golpe triunfar. Há possibilidade de causar muitas mortes,
e muita destruição. De triunfar não há essa possibilidade. Mas eu posso propor um ponto para a nossa reflexão, Leonardo? Bem rapidamente. O objetivo não é o golpe. O objetivo é tornar o cotidiano irrespirável, fazer com que todos nós sejamos reféns da radicalidade desses bolsonaristas. O objetivo da extrema-direita no Brasil, neste momento, não é o golpe, Leonardo, é inviabilizar, antes do princípio, o governo do presidente Lula.